A Prefeitura disse que a Secretaria Municipal das Subprefeituras acionou equipes para verificar o local e, caso seja constatado necessidade de reparo, as equipes vão adicionar os trechos no cronograma. Valeu, Mayra. O fato é que o trabalho é muito mal feito, muito mal, historicamente mal feito, sem ter um nível de cuidado com o trato do buraco. Até para resolver problema de buraco tem que ter cuidado. Não é só jogar asfalto em cima, né? Tem o recorte do asfalto para poder não deixar que aquilo volte rapidamente. E é isso que acontece, é o retrabalho. Vários ouvintes mandando mensagens aqui. Falei que ia ser assim. Ô, Ronald, aqui é o Paulo Roberto Perpétuo, ouvindo da Bandeirantes há mais de 60 anos. A verdade é uma só, eu saía muito daqui da Zona Norte e lá visitar minha mãe em Itapecerica. Quando você sai do túnel, à direita, ela forma uma barriguinha, uma curvinha perigosa que é fatal e é 40 por hora. Você ceder um pouquinho, capota mesmo, entendeu? Esse que é o problema, é uma curvinha perigosíssima. Depois ela faz uma forma de um S para entrar na Regis Bittencourt sentido Paraná, entendeu? Quer dizer, é um negócio perigosíssimo. É que você sai do túnel a X por hora, chega ali 40 por hora. Quer dizer, e radares, sabe? Isso aí já apavora o cara acaba capotando, entendeu? Não tem jeito. E caminhão, então, a curva é muito pequena, é um cotovelo praticamente, né? Mas é isso aí, um abraço a todos. Valeu, isso tem a ver com um problema lá na Regis, na altura de Embu, e um pouquinho antes da entrada de Embu, que ocasionou todo esse problema aí, não tem a ver com os buracos especificamente do assunto que a gente está falando. Demétrio aqui do Parque São Domingos, as ruas do bairro cada dia mais buracadas. Eu moro aqui há 5 anos, é um absurdo o descaso da prefeitura com as ruas do bairro. Mas se você morasse aí há 50, você veria a mesma coisa. Aliás, no ano passado, muitas ruas da região foram asfaltadas. Por exemplo, eu conheço uma rua que foi asfaltada depois de 40 anos. 40 anos. Recebeu um asfalto de verdade. Só recebia piche, sabe? Com passagem de ônibus. Foi asfaltada depois de 40 anos. É isso. E essa daqui? Boa tarde, Band. Aqui é Robson de São Caetano. Bom, sobre esse tema de buracos, eu tenho 66 anos de idade e desde que eu me conheço por gente, Avenida Presidente Wilson, aqui no Ipiranga, isso é uma vergonha eterna na cidade de São Paulo. Tá? Eu não sei que prefeito ou governador poderia tomar a atitude de recapear isso daí. E se você fosse gravar a mensagem lá na Presidente Wilson para falar de buraco, você ia falar: estou falando aqui da Presidente Wilson. Tamanha quantidade de buracos, entendeu? Você não ia conseguir falar Wilson de maneira linear, como diz o meu amigo Ronaldo Rodrigues. Quem mais? Boa tarde. Estou ouvindo a Bandeirantes e estou ouvindo uma reportagem sobre buracos. Rua Alvarenga, Butantã, tem uma cratera. Se um carro cair lá, a roda fica. Inclusive tem um cone enorme no meio da pista. Na São Valério, que é continuação, mais 2 buracos, não é de hoje, já faz meses que estão esses buracos lá. Eu ia até fazer umas gravações, tá? Mas já que o pessoal tá falando aí, então eu tô também já falando do meu aqui. Aqui quem fala é o Walker, de Taboão da Serra. Valeu, Walker. Não se perca pelo nome, tá tentando andar ali pela região, mas não dá, né? Quem mais? Mano, aqui é o Luiz de Mauá. Você não é só em São Paulo, porque aqui no ABC, meu amigo, eu vou falar pra você. Onde tem as bocas de lobo, é quase um palmo de profundidade. Chega a quase causar acidente, que a pessoa quer desviar porque ninguém quer passar mais em cima. Obrigado, boa tarde para vocês aí, um bom trabalho. Vale pro ABC também, obrigado pelo detalhe passado aí por você. Aí, Ronald, RB, já de Cotinha com você. Em frente à Caixa Econômica, em frente ao Correio. 2 buracão da hora. Já mandamos até cartinha para Papai Noel, mas já passou o Natal. Já passou. Agora a esperança é o ano que vem. O final do ano, né? Abraço. Valeu, amigo. Obrigado. Esse é em Cotia. Atenção, Prefeitura de Cotia. O buraco é democrático, né? Não atinge só uma prefeitura, não. Boa tarde, grande palestrino Ronald. E aí?
Ô, Ronald, falando dos buracos aí, na ponte Ari Torres, caindo pra Marginal, é uma vergonha aquilo. É tanto buraco que já tá virando um buraco só a ponte. É terrível. E já faz tempo que tá desse jeito e ninguém faz nada. Um abraço ao Unipalmeirense de Interlagos. Valeu. A gente tem um talento especial aqui em São Paulo. A gente consegue fazer com que ponte e viaduto tenha alagamento e buraco. É uma coisa louca, né? Uma ponte que tem buraco, um viaduto que tem buraco e alagamento. A gente faz uma via elevada e que alaga. Precisa ter muito talento pra isso. Sônia Maria Cucati de São Bernardo. Oi. Ronald, essa é a história dos buracos de São Paulo. São Paulo, São Bernardo, tudo é a mesma coisa. Terrível. O buraco é coberto mal feito, horrível. Não existe uma fiscalização e fica por isso mesmo, infelizmente. Ó, só pra vocês entenderem por que eu tô falando que o buraco é maltratado, literalmente, nas ruas de São Paulo. Porque fui atrás de saber como é feito, né? E tem muito lugar, muito serviço de tapa-buraco que é feito de que forma? O cara encosta o caminhão e tem que fazer o quê? Tem que tratar o buraco, fazer a abertura, né? Tirar todo o excesso, fazer a primeira camada, a segunda camada, até ele ficar perfeito, né? Colocando o asfalto ali. E isso não é uma coisa que você faz em 5 minutos. Mas tem que fazer com uma rapidez para devolver a via ao tráfego. O que acontece na maioria das vezes? As pessoas não são especializadas nisso. Às vezes o coitado do motorista do caminhão que está levando o asfalto, ele é que faz a abertura do buraco porque não tem quem faça. E se a prefeitura estiver dizendo que, ou quiser dizer que é diferente, venha dizer que é diferente. Venha dizer que é diferente. E eu vou abrir espaço para as equipes que sempre mandam mensagens pra gente para dizer que é desse jeito que acontece, exatamente desse jeito. Tá bom? Vamos fazer isso? E a gente tá aqui para contribuir, para tentar fazer esse serviço ser mais qualificado. A cidade só tem a ganhar com isso. Chegando ao fim, o Bandeirantes acontece, mas volta amanhã, a partir das 3 horas da tarde, com muita informação para você. Vem aí o Resenha Seguro Bet e você participa, continua participando pelo nosso WhatsApp, o 999048756. Obrigado pela companhia, até amanhã. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Vamos até às 7h30 com muito esporte, informação e debate em FM 85,7 e também no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Fala Galera de hoje, torcedor bugrino, na sua opinião,
quem fará mais falta para o Guarani em 2025? Caio Dantas ou Matheus Bueno? Caio Dantas foi para o Atlético Goianiense. O Guarani recebeu 1 milhão e vai receber também empréstimo de 2 jogadores. E Matheus Bueno, foi anunciado hoje, vai para o Japão. E o Guarani receberá $200 mil, cerca de R$1.200.000 pela venda em definitivo. Então, opine. Quem é que vai fazer mais falta aí? O Caio Dantas ou o Matheus Bueno? E para os pontepretanos, quem você escalaria como goleiro titular da Macaca na estreia contra o Novo Horizontino na semana que vem? Pedro Rocha, William ou Diogo Silva? Diogo Silva é o mais recente contratado, goleiro de 38 anos que estava no Paysandu. Então opine, 97102-1493. 97102-1493. É o WhatsApp para você mandar mensagens de áudio 40, 50 segundinhos. E também mensagens de texto curto também. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Vamos às pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani fica próximo do acerto com Samuel, atacante ex-Vitória. Atleta estava no Oita Trinita do Japão e em 2 temporadas o jogador disputou 49 partidas e marcou 8 gols. Com 24 anos, Samuel é revelado pelo Vitória, o único clube que ele jogou aqui no Brasil. O jogador chega com a aprovação de Maurício Souza para suprir a ausência de Caio Dantas e Bruno Mendes. Matheus Bueno se despede do Guarani após 2 temporadas e é anunciado por clube japonês. O volante chegou ao Bugre em 2023 e desde então foi peça fundamental no elenco alviverde. Nesse período, Bueno vestiu a camisa do Guarani em 77 oportunidades e anotou 3 assistências e 3 gols, incluindo o último derby, que virou até tatuagem na pele do camisa número 18 do Bugre. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Matheus Bueno é vendido ao futebol japonês. Saiba mais. E tem as pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Faltando 1 semana para estrear no Campeonato Paulista, elenco da Ponte Preta segue se preparando em Bragança Paulista. Grupo de jogadores permanece na cidade até a próxima terça-feira, quando parte rumo a Novo Horizonte para a concentração. Macaca estreia fora de casa, diante do Novo Horizontino, dia 15, às 18h30. Primeira leva de reforços da Ponte Preta já está oficializada no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e jogadores estão prontos para estrearem. Diogo Silva, Pacheco, Arthur, Maguinho, Simon, Johnny Lucas, Jean Dias, Renato e Vitor Andrade tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF. Rescisão com Zé Mário também foi publicada no site da entidade. Diretoria da Ponte Preta empresta o goleiro Vinícius Ferrari e o meia André Henrique, ambos da base, para ganharem experiência, enquanto o goleiro irá defender o São Caetano da Série A4
O meia, que já atuou por 2 vezes no time principal, vai reforçar o ituano na disputa da Série A2. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Barcelos aceita a proposta e se aproxima de acordo. E tem as notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Entrevista coletiva. José Boto, novo diretor de futebol do Flamengo, anunciou que o clube carioca voltará a divulgar a programação de treinos do elenco profissional, além de abrir treinamentos à imprensa e o retorno de entrevistas coletivas com os jogadores. Todos os clubes pararam com essas práticas durante a pandemia e mesmo depois do fim da pandemia, nenhum deles voltou a praticar aquilo que era comum anteriormente. Pauta número 2. Botafogo atrasa pagamentos de premiação por título e causa insatisfação no elenco. As pendências com os jogadores englobam 13º salário, férias e bônus pelo título da Copa Libertadores conquistada diante do Atlético Mineiro. Parte dos valores foram pagos aos atletas, mas, segundo informações, ainda existe um saldo em aberto, o que gerou insatisfação em parte do elenco alvinegro. Outro ponto que desapontou os jogadores foi que os valores de premiação não bateram com o que foi prometido inicialmente. Pauta 3. Vini Júnior pega 2 jogos de suspensão por expulsão contra o Valência, em partida que aconteceu no último final de semana. Atacante brasileiro cumprirá o gancho nos jogos contra Las Palmas e Valladolid e poderá disputar a Supercopa da Espanha quando o Real Madrid enfrentará o Mallorca esse jogo que está marcado para amanhã. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um grande abraço para você, boa tarde para o amigo ligado na Bandeirantes. Vamos lá para as pautas do programa, né, Batistão? Torcedor bugrino, na sua opinião, quem fará mais falta para o Guarani em 25? Caio Dantas ou Matheus Bueno? Mas aí essa pergunta é muito fácil, né? Eu não tenho dúvidas de que o torcedor bugrino vai responder que, claro, o Caio Dantas, que mesmo com o seu time rebaixado, foi um dos artilheiros da Série B de 24. Então, para mim, o Caio Dantas vai fazer mais falta do que o próprio Matheus Bueno, que não foi mal, não. Foi até bem, fez gol em derby e tal. Mas o Caio Dantas, sem dúvida nenhuma, para mim foi muito mais efetivo, né? Foi muito mais efetivo em 24. E quem você escalaria como goleiro titular da Macaca na estreia contra o Novo Horizontino na semana que vem? Pedrão, William ou o recém-contratado Diogo Silva? Ô Batista, eu gosto muito de usar o critério, né? Eu acho que, apesar de tudo que aconteceu, de toda a campanha negativa da Ponte na Série B, né, culminando com o rebaixamento para a Série C, não dá para colocar a culpa no Pedrão, cara, que para mim manteve sempre uma regularidade, fazendo grandes defesas, salvando o time da Ponte em vários jogos, né? E por esse aspecto, como terminou a temporada como titular, eu iniciaria com o Pedrão. Daria mais uma oportunidade para ele, num time renovado, num time novo, né? Num time, na minha opinião, tecnicamente melhor do que foi a Ponte em 24. Então, por esse aspecto, eu começaria a temporada com o Pedro Rocha, vulgo Pedrão. Falou, Batistão!
Valeu, tá aí o Gleger Zorzin, 17h12, mesa de áudio Lucas Pessoa. Ele também, em dose dupla, opera o switcher, equipamento que corta a imagem captada aqui do estúdio digital da Rádio Bandeirantes e manda diretamente para o canal de vídeos, que é no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda um like aí pra nós. Manda joinha aí pra nós. Manda like. E você que já está aí no canal de vídeos, entre lá na régua, onde tem a identificação do canal de vídeos. Faça uma cópia do link e coloque nos canais, coloque lá nos grupos de WhatsApp que você frequenta. Assim você nos ajuda a ampliarmos a nossa base de dados, a base de inscritos. Estamos com mais de 46 mil assinantes e em crescimento. E muito obrigado aí pela sua audiência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Doutor Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba.
Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 17 horas e 17 minutos em Campinas. Aqui Esporte em Debate até às 7h30. Com muita informação e debate para você. Participe 97102-1493. 97102-1493. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias de verão. E você está pensando em viajar? Então, o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela, você garante a sua tranquilidade e a segurança de todos da sua família. Procure um mecânico da sua confiança. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial. Você evita aquelas surpresas desagradáveis, não é? E você pode fazer a manutenção preventiva do seu carro comprando as peças na Rocha Autopeças. Lá você encontra as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do Brasil. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, Pedro Henrique, Potipetano, Federação Quirino. Olha, eu ouvi falar que parece que o Brigatti está pensando o menino Gabriel, para jogar no meio, não mais de lateral direito. Eu acho que isso aí é uma burrice tecnicamente e economicamente. Porque falta lateral no mundo, falta lateral direito no mundo, esquerdo também, e o garoto tem uma potencial, é trabalhar, dar incentivo, formar o garoto que a Ponte vai formar um bom lateral e vai fazer dinheiro com ele. Então eu acho que isso aí é uma estratégia errada do Brigatti, vocês deveriam questioná-lo. Grande abraço a todos. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Olha, o Brigatti não é mais o treinador. Brigatti é o gerente, né? Gerente de futebol. Então não cabe a ele escalar o João Gabriel no meio. Ele pode sugerir, trocar uma ideia com o Alberto Valentim, mas o treinador é o Alberto Valentim. Eu estou com você. Há uma carência, não só no Brasil, mas no mundo. Há uma carência nas laterais, tanto na direita quanto na esquerda. E esse menino tem potencial. Gostei das vezes que vi e acho que o Nelsinho Batista, que foi um grande lateral direito, inegável, mas deveria ter dado mais oportunidade para o João Gabriel na lateral direita. E aí, alguém pode dizer, mas deu oportunidades, deu bastante oportunidade. Mas é assim, ó, oportunidade tem que ter uma sequência, não é colocando em pedaços de jogos ou escalando um jogo como titular e aí depois passa 4, 5 rodadas no banco de reservas, andou jogando na lateral esquerda também. Ora, é da base, nem está consolidado ainda na lateral direita e aí coloca o menino para jogar na esquerda. Então eu não consigo entender certas atitudes. Nelsinho Batista é um profundo conhecedor da matéria. Treinador com uma larga folha de serviços prestados.
títulos conquistados, quem sou eu para discutir futebol com o Nelsinho Batista? Agora, é um direito meu contestá-lo. Eu, por exemplo, não faria isso. Colocar um jogador recém-saído da base, que ainda está precisando se consolidar na posição, colocá-lo improvisado para jogar na lateral esquerda. Eu primeiro daria oportunidade, mesmo que o jogador não está indo muito bem, mas é jogando que ele vai adquirir o ritmo e vai adquirir a confiança. Deixaria ele lá na lateral direita, até porque ninguém que andou por ali convenceu. Igor Inocêncio não convenceu. Luiz Felipe não convenceu. Teve um outro que andou por ali também, acho que jogou uma partida só, nem lembro o nome dele, também foi muito mal naquela oportunidade. Agora, mudar de posição, um jogador que tem talento, tem qualidade e pode sim, no futuro, ser um grande lateral, mudar de posição com ele recém-saído da base, aí não me parece uma atitude inteligente. Eu espero que o ouvinte que sugeriu isso ou disse, né, que ouviu aí que o Brigatti está com essa intenção, esteja errado e que a Ponte não faça isso. A Ponte precisa dar mais oportunidade para o João Gabriel como um lateral direito e não no meio campo. Mais um ouvinte no ar. O Tigrão tem razão. Vender joga e nós que pagamos a cadeira cativa, o TC10, né? A maioria paga TC10, vai ficar sem jogo apenas. Palhaçada, né? O Tigrão tá certo. Ô, Gleger, você tá errado, hein? Puxa vida. Se foi tudo certinho aí, mas nessa você errou feio, viu? Se eu sou sócio torcedor, eu pago a cadeira e pago o TC10. Não vou ter jogo aqui em Campinas. Palhaçada. Um abraço. Jonas Otambuia. Abraço, Jonas. Muito obrigado. É o debate, aquele debate ainda sobre a questão da venda de mando de jogos. Gleger é a favor, defendeu de novo essa ideia hoje nos Donos da Bola do meio-dia até 13h, na tela da Band, e o Tigrão é contra, inclusive citando essa questão do torcedor camisa 10, dizendo que paga o torcedor camisa 10 para assistir todos os jogos. E a Ponte, que vai jogar contra Santos e Corinthians, os dois grandes, que serão realizados em Campinas, segundo um torcedor que ontem participou conosco, a Ponte deveria vender cada mando por R$1 milhão, já inclusive descontados aí os impostos, ou seja, entrando R$1 milhão limpo em cada jogo, e aproveitar esse dinheiro para contratar jogadores para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Gleger é a favor e o Tigrão é contra, é isso que o Jonas colocou a sua opinião. Roberto Alves, Valinhos, discordo do Gleger. Diogo Silva tem que jogar. A torcida não esqueceu aquela expulsão muito suspeita contra o Sport do Pedrão. Ele prejudicou sim a Ponte Preta no ano passado. Muito obrigado, Roberto Alves, pela sua participação. Naquele lance, a arbitragem colocou na súmula que o Pedrão deu um soco no jogador do Sport. E aí o Pedrão pegou um gancho considerável. 4 partidas, salvo engano, né? Tinha cumprido uma, depois teve que cumprir mais 3. É isso que o ouvinte está dizendo aqui, né? Sobre aquele lance, que foi uma atitude estranha por parte do Pedrão. Matheus Bueno fará mais falta. Caio Dantas não teve assistências. Paulo de Atibaia. Grande abraço para você, Paulo. Muito obrigado aí pela sua participação.
Continue mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. É mensagem de áudio curto, né? E mensagem de texto curto também sobre os temas ou qualquer outro tema que você também queira colocar no programa de hoje. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rádio Bandeirantes. 17h28 em Campinas. Informações do Guarani. Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações do Guarani. Daqui exatamente uma semana tem Guarani em campo. Torcedor bugrino já está com saudades de ver o time jogar. A primeira partida vai ser contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Quarta-feira da semana que vem, 19h30, no estádio Brinco de Ouro, pontapé inicial do Campeonato Paulista da Série A1. Grupo bugrino está em Águas de Lindóia, na segunda-feira retorna para Campinas. Mas ainda não está fechado, né? Está ainda atento ao mercado Guarani em busca de contratações e está muito perto de fechar com o atacante Samuel, ex-Vitória. Ele estava no Oita Trinita do Japão, jogou lá em 2 temporadas, foram 49 partidas e 8 gols, tem 24 anos, revelado pelo Vitória, único clube pelo qual ele jogou no Brasil. Já tem a aprovação do técnico Maurício Souza, e será importante, se der certo a negociação, para suprir a ausência tanto do Caio Dantas quanto do Bruno Mendes. Ambos não vão permanecer aí para a próxima temporada, por isso a necessidade da contratação de mais um atacante. Por falar em quem não vai permanecer, Guarani já se despediu do Matheus Bueno. 2 temporadas, talvez o jogador mais regular do Guarani nestas 2 últimas temporadas, mais notadamente em 2023, quando o time lutou pelo acesso, né, à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele formou uma bela dupla com o Matheus Barbosa. No ano passado, o time acabou indo mal, tanto no Campeonato Paulista quanto no Brasileiro. Mesmo assim, o Matheus Bueno foi destaque, né? Foram 77 partidas, 3 assistências, 3 gols marcados, incluindo o mais importante, né? O gol marcado no derby contra a Ponte Preta no estádio Moisés Zuccarelli, naquela vitória do Guarani por 1-0. Tem até uma tatuagem na pele do Matheus Bueno, uma homenagem ao gol marcado por ele. Ele está indo para o futebol japonês, jogador que realmente vai deixar uma certa saudade no torcedor bugrino, mas merece aí dar sequência na carreira. Grupo do Guarani bem reformulado, né? Bem renovado com relação à disputa da última temporada. Não poderia ser diferente, os resultados no ano passado foram desastrosos. Rebaixamento na Série B, quase rebaixamento no Campeonato Paulista, uma sequência incrível de derrotas. O time permaneceu na Série B durante toda a competição na zona do rebaixamento, então precisava sim desta reformulação. A esperança, a expectativa do torcedor bugrino é de que as coisas possam ser diferentes neste ano, tanto no Campeonato Paulista e também na Série C, para que o torcedor bugrino volte, quem sabe, a sorrir nesta temporada, o que pouco fez
na temporada que terminou. Esse é o pensamento do torcedor bugrino. As informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. 17h31. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só a KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. E aí, pegou o recado? Então acesse kto.bet.br, verifique sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E a portaria é a seguinte da KTO. SPA/MF, número 2093/2024. Repito, portaria SPA/MF, número 2093/2024. Bandeirantes. Gleger Zorzin falando aí sobre o noticiário do Guarani. Diz aí, Gleger. Olha, Batista, para falar do Guarani, né, que tem aí a possibilidade da contratação, está muito próximo do acerto com o atacante Samuel, o atleta que estava atuando lá num time japonês. Eu acho que, Batista, diante do cenário, né, de todas as dificuldades, diante do planejamento em cima das contratações, e a gente percebe que o Guarani segue uma linha, né, uma linha de cautela em contratar jogadores mais experientes, eu acho que esse é o caminho. Né? O jogador revelado pelo Vitória, passagem lá na base, né? Jogador que aparentemente joga por dentro ali como uma espécie de camisa 9 mesmo. Não dá para fazer nenhum comparativo aqui com o Caio Dantas, né? Com o próprio Bruno Mendes, né? Que são jogadores artilheiros. Pô, o Caio Dantas, estava falando isso agora aí no Fala Galera. Mesmo com o time rebaixado, o Caio Dantas foi o artilheiro, um dos artilheiros da competição. Então não dá para fazer nenhum comparativo. Bruno Mendes, toda a história vivida dentro do futebol brasileiro, do próprio Guarani, né? Tudo bem que essa última passagem dele não foi tão legal, muitas contusões, muitos problemas físicos, mas eu entendo de que, diante de todo o cenário, eu vou repetir, o Guarani está seguindo uma linha de contratar jogadores mais jovens. Pode ser uma estratégia, né? Pode ser, tá com um treinador acostumado a trabalhar com jovens atletas, né? Com categorias abaixo do profissional, sub-23, sub-20. Né? O Maurício Souza tem essa característica. Aliás, ele é o atual campeão brasileiro, sub-23. Então, eu acho que é por aí. Jogador, tecnicamente, na minha opinião, é bom jogador. Não dá para dizer que vai chegar aqui, vai virar artilheiro do Paulistão, que vai ser o artilheiro da Série C. Não dá para dizer isso, claro. Mas, até pela questão financeira, né, Batista? Eu acho que o Guarani tem feito aí algumas contratações muito pé no chão. Muitas apostas, muitas promessas, né? E a expectativa é de que, na prática, isso dê certo. Essa é a nossa expectativa. E eu também queria falar, viu, Batista, sobre essa questão aí do Matheus Bueno, que acabou sendo vendido para o Japão. Né? A questão dos valores, né? Aí fica... Uns acham que foi legal, outros ficam contestando, né? Mas eu queria fazer uma análise aqui, né? Até um bate-papo, e até para que o torcedor entenda a minha linha de raciocínio. Cara, o Matheus Bueno, até então,
E eu vi uma coisa hoje que para mim, sei lá, não vou dizer que é um absurdo, né? Mas, pô, fizeram um vídeo de despedida do Matheus Bueno, parecia o Careca se despedindo do Guarani, né? Eu, por exemplo, estou aqui desde a Fumagalli ainda atuando, depois teve a sua aposentadoria. O Guarani, por exemplo, não fez uma despedida dessa para o Fumagalli. Eu acho que foi um certo exagero, tá? Essa é a minha opinião, e aí a opinião, a gente sabe como é, cada um tem a sua, né? E eu respeito a de todos, mas para mim realmente foi um exagero que fizeram. E essa questão dos valores do Matheus Bueno, mas gente, o Matheus Bueno não foi nenhum cracaço no time, não. Tem aí, no último derby fez o gol da vitória, beleza, legal, importante, mas o Matheus Bueno oscilou demais com a camisa do Guarani. Não sei se o amigo ouvinte vai se lembrar, chegou, não jogava, né, amargava o banco de reserva, depois recebeu uma oportunidade, foi bem, teve uma boa participação, me lembro agora, o treinador era Humberto Louser, né, o Guarani fez uma boa campanha na Série B, inclusive até brigando aí, até o final ali por uma das vagas, né, depois deu uma sumida, o Matheus Bueno também, teve alguns problemas físicos, não retornou, não teve muita oscilação técnica e terminou, digamos que até relativamente bem, mas terminou rebaixado, né? Matheus Bueno é um dos integrantes, é um dos 11, digamos assim, um dos titulares que rebaixaram o Guarani para a Série C. Isso é fato. E como é que nós vamos ficar aqui discutindo em cima de valores, se é muito barato, se é muito caro, se está tudo certo, se não está? Eu não quero nem discutir, o Guarani botou 1,2 milhão no bolso, tá bom demais. Botou 1,2 milhão, aliás, desculpem, nos cofres, tá bom demais. Aliás, está ótimo. Agora precisa de dinheiro para passar o ano, para fazer uma Série C que não tem recurso nenhum, né? Recurso escasso, zero. Então o Guarani precisa de dinheiro. Então, para mim, é por isso que eu acho que o negócio foi muito bem feito. O Matheus Bueno ficaria no Guarani? O Matheus Bueno disputaria uma Série C? O Matheus Bueno ele se sujeitaria a uma redução de salário para ficar no Guarani? Para tentar colocar o Guarani aonde ele pegou, não aonde ele deixou? Então, tem várias situações aí, e eu tenho essa minha linha de raciocínio, que o atleta profissional hoje não tem mais aquele comprometimento que nós tínhamos lá atrás. Não tem mais, não. O jogador de futebol não está nem aí com a entidade, com o time. Então, Batista, eu acho que basicamente é isso. Peço até desculpa por me estender aqui no meu comentário, mas eu tinha que falar isso. Eu concordo e acho que a diretoria acerta na negociação e acerta na venda do Matheus Bueno. Seja feliz, vá com Deus, né? Que dê tudo certo na carreira dele. Ele é um bom menino, é um bom jogador, mas infelizmente no Guarani aqui a imagem que eu tenho do Matheus Bueno, tirando aquele gol no derby, é do rebaixamento da Série B para a Série C, Batista. Eu preciso ainda dar uma checada para saber se o Guarani tem 100% do Matheus Bueno. Se o Guarani tiver 100%, ele fica com 1,2 milhão. Mas resta saber, né, se é um jogador fatiado. Eu tenho a impressão de que é 100% do Guarani. Mas essa é uma informação que ainda carece de checagem. Boa tarde, Batista. Não sei se vocês têm a informação sobre Gabriel Menino, se ele foi para o Atlético Mineiro. E o Guarani continua com a mesma porcentagem. Abraço, Márcio Jardim Aurélia. Ô Márcio, o Guarani não se pronunciou, né? O Guarani não falou absolutamente nada. Sim, Gabriel Menino foi negociado com o Atlético Mineiro. O Guarani tem 20%, mas até agora o Guarani não deu nenhuma satisfação à sua torcida. Não se pronunciou. E o Guarani deveria falar alguma coisa a respeito disso. Outro jogador que o Guarani também precisaria dar uma informação.
Bidu, Matheus Bidu, quando foi para o Corinthians, tinha uma meta de jogos que o Bidu tinha que cumprir. Se ele cumprisse a meta, o Guarani receberia, de acordo com o contrato que foi feito na oportunidade, mais 5 milhões de reais. E o Matheus Bidu atingiu essa meta no time corintiano. Antes de sair do Corinthians, ele já tinha atingido essa meta de número de jogos. E esse dinheiro, o que foi feito dele? O Guarani recebeu, o Corinthians pagou, não pagou, deu calote. Qual é a informação? Não temos nenhuma informação. O Guarani não se pronuncia. Você quer ver uma coisa? Esse Samuel, estamos anunciando aqui que o Guarani tem interesse, que estaria atrás do Samuel. Samuel, esse que está vindo do Japão. 2021, jogou no Vitória, foi gerado na base do Vitória. A informação é de que esse Samuel já está treinando há mais de uma semana com o elenco do Guarani. E por que o Guarani não anuncia, então, a contratação? O que está faltando para anunciar a contratação? O outro, Matheus Regis, aquele mesmo que jogou ano passado na Ponte, também está treinando aí há um bom tempo com o elenco de profissionais do Guarani. E o Guarani não falou até agora absolutamente nada, não deu nenhuma informação sobre o Matheus Regis. E, claro, também nenhuma informação sobre esse Samuel, se está contratado ou se não está contratado. Jogador de 24 anos. E mais estas duas informações, que eu considero importante, né? A comunidade bugrina precisa saber das coisas que estão acontecendo com o Guarani, mas não tenho nem informação. Nem sobre o Gabriel Menino e nem sobre o Matheus Bidu. Eu acho que no caso do Menino, os 20% que o Guarani tem, continua tendo. Segue com o Atlético Mineiro. Palmeiras negociou os 80% que ele tem direito. O Gabriel Menino chegou até a ser cogitado numa venda internacional na ordem de 80 milhões de reais. Eu lembro que nós falamos a respeito disso. O negócio não funcionou, não deu certo. Gabriel Menino caiu de produção no Palmeiras e nenhum clube efetivamente fez uma proposta. Agora, o que apareceu foi esse negócio com o Atlético Mineiro. O Guarani não recebeu nenhum, não sei se receberá ou se vai apenas e tão somente continuar com os 20% que tem direito nos direitos econômicos. E ainda a questão da folha de pagamento. Muitos torcedores estão olhando desconfiados, estão temerosos, muitos jogadores jovens chegando. É temeroso realmente disputar um campeonato paulista na dificuldade que tem essa competição, com o time praticamente sub-23, é um risco muito grande e o torcedor tem razão de ficar aí preocupado. O problema é que o Guarani está ajustando a sua folha de pagamento. Se não tiver nenhum aporte de capital, mas da onde vai vir esse aporte de capital? Teria que ser de uma SAF, ou então algum investidor que queira colocar o dinheiro dele no Guarani. Se não tiver nenhum aporte de capital, a folha de pagamento do Guarani vai girar entre 600 e 700 mil reais para a disputa da temporada 2025. O Pastana, na entrevista que concedeu, entrevista coletiva,
disse que o Guarani teria uma redução na ordem de 50%. Ano passado trabalhou com a folha de 1.800.000. 50% de 1.800.000 seria 900. Então, isso que eu estou dizendo aqui é menos da metade que o Guarani teve para disputar a temporada de 2024. Então, realmente é preocupante. Ainda tem um tempo, o campeonato não começou para a primeira rodada. Acredito que talvez seja esse time que está treinando aí. Não acredito em muitas novidades. Está lá em Águas de Lindóia treinando no CT em Monte Sião. Monte Sião, Águas de Lindóia, ali na divisa, no CT do Oscarim. Então, provavelmente, o técnico Maurício Souza já está esboçando esse time para a primeira rodada. Aí, para a segunda rodada, talvez cheguem novos jogadores. Guarani ainda tem 8 vagas para preencher. E acredito que o Guarani não vai preencher de imediato as 8 vagas. Deve preencher 5 e deixar 3 para contratar um pouco mais adiante, uma vez que o regulamento permite esse tipo de situação. Não tenha dúvida de que realmente é um problema seríssimo que está vivendo o time do Guarani. Outro jogador que está treinando também é o Rafael Justen, lateral direito do Fluminense. Outra contratação que também não dá para entender. 21 anos, jogador que vem da base do Fluminense. Por que não aproveita um jogador da base do Guarani para a disputa da temporada de 2025? Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Rapidamente aqui, dentro da data do dia do ano da graça de 2025, hoje, dia 8 de janeiro. Torcedor bugrino, na sua opinião, quem fará mais falta no Guarani em 2025? Caio Dantas ou Matheus Bueno? 2 bons jogadores, formaram aí uma trinca importante, apesar do rebaixamento, ao lado do Luan Dias, né? Era uma espécie de tripé de sustentação, apesar da campanha ruim, mas esses 3 fizeram a parte deles. Entre os 2 aqui perguntados, pelos gols marcados, por ter sido decisivo, por ter sido vice-artilheiro do campeonato, mesmo com a péssima campanha, fico com Caio Dantas, para mim, fará mais falta do que o próprio Matheus Bueno. Me parece mais difícil repor um volante com as características do Matheus Bueno do que um centroavante goleador por onde passou, fez muitos gols, como é o caso do Caio Dantas. Então, para mim, ele fará mais falta do que o Matheus Bueno, que também vai fazer falta. Quem você escalaria como goleiro indo para o Fala Galera da Macaca? Qual seria para você o goleiro titular na estreia contra o Novo Horizontino na semana que vem? Pedrão, William ou Diogo Silva? Eu começaria o campeonato com o mais experiente e com um cara que tem muita qualidade. Diogo Silva, para mim, é o novo titular da meta Ponte Pretana. 17h50, intervalo, voltamos já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só
tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Resultados de hoje pelo Grupo 31, segunda rodada. O Juventus ganhou da Santista por 5-0 e garantiu a classificação no seu grupo. Pelo 21, Atlético, Guaratinguetá e Vitória da Conquista empataram por 0-0. Pelo Grupo 20, o Sport goleou Boa Vista do Rio por 5-0. Pelo Grupo 13, o Real Brasília venceu o Imperatriz do Maranhão pelo placar de 3-1. E pelo Grupo 31 também, o Ceará derrotou o Trindade pelo placar de 3-0 e garantiu classificação à próxima fase da competição. Hoje, daqui a pouquinho, teremos a partida às 7 da noite entre Votuporanguense e Botafogo pelo Grupo 1. Estes dois times já estão classificados. E um destes dois adversários será o rival da Ponte Preta na próxima fase. A Macaca já está classificada, volta a campo na sexta-feira, às 13 horas, para encarar o time do IAP do Maranhão, buscando a primeira colocação do grupo. Caso termine em primeiro, a Macaca pega o segundo colocado entre Votuporanguense e Botafogo. Nesse momento, ambos estão com 6 pontos. Lembrando que amanhã, quem volta a campo é o time do Guarani. 7h15 jogando em Franca, o Bugre pega o time do Nova Iguaçu. O Guarani tem 100% de aproveitamento e joga por um empate para garantir a primeira colocação do seu grupo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h55. Linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango, apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628,
ali bem ao lado da John Boy do Lope. E você chega fácil no local pelo BRT no terminal Campo Grande, que fica bem próximo da loja. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, tudo bem? É o Edson aqui, Lencioni da Chácara Primavera. Com relação ao Caio Dantas e ao Matheus Bueno, o Matheus Bueno é mais jogador, né? O Caio Dantas é meio caneleiro, né? Ele fez uns golzinhos aí, mas também fez gol de pênalti, dois ou três gols de pênalti. Então você vê a quantidade também, pelo que ele jogou, foi muito pouco. E no final não fez nada. Quando o Guarani realmente precisou, ele não conseguiu fazer um golzinho. Então o Matheus Bueno vai fazer muito mais falta. Outra coisa, né? O pessoal fala aí, o Guarani precisa contratar jogador experiente. Não precisa, né? O Guarani fez aí esse último campeonato com jogador experiente, deu no que deu. Né? O Guarani precisa de jogador de qualidade. Por exemplo, meia esquerda de qualidade. Sem meia esquerda o time não funciona, pô. Você pode jogar com 4 meia esquerda, mas jogar sem nenhum fica difícil. Então o Guarani precisa de jogador de qualidade. Pode ser jovem, mas tem que ter qualidade, tem que saber jogar. Tem um monte de nego velho que veio jogar no Guarani e não sabia nem jogar. Principalmente os laterais que estavam aí. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, boa tarde. Joia? Felipe Ramos, Parque Imperador. Batista, tenho acompanhado os jogos do Guarani na Copa São Paulo, né? E me surpreendeu a qualidade do time. Aí eu te pergunto, por que não foi aproveitado algum jogador, né, da categoria de base na Série B? E também se faz sentido trazer promessa do Red Bull, sendo que tem bons jogadores na base. Qual a sua opinião a respeito disso? Um abraço. Um abraço. Já falei aqui, né? Não faz sentido. Eu tenho um critério. Se eu fosse dirigente, eu usaria esse critério. Na base tem jogador igual ou melhor do que esse que está vindo? Tem. Então usa a base. Se o que tem na base é pior, aí não dá. Realmente tem que contratar. Agora, se for igual ou melhor, não faz sentido nenhum trazer um jogador da base de um outro clube, até porque vai ser barriga de aluguel. Vai produzir, se o jogador for bem, quem vai ganhar é o clube de origem e não o Guarani. Então tô contigo, não faz nenhum sentido, a menos que não tenha na base. E também o ano passado o Guarani deveria ter usado Léo Porfírio. Foi usar na última partida quando o time já estava irremediavelmente rebaixado. Não tinha mais nada para fazer na competição. E ele marcou e ainda assim entrou num pedaço do jogo lá, no segundo tempo contra o Brusque. E marcou um golaço. Porra, por que não colocou antes o cara para jogar, ué? Ninguém estava conseguindo convencer, ninguém estava fazendo absolutamente nada. E aí não põe para jogar, não dá, realmente não dá para entender. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, tudo bem? Bom programa aí para vocês todos e tal. Olha, rapaz, meu áudio infelizmente já vai ficar longo, porque tem duas questões aí que eu quero questionar. Primeiro, no jogo treino que aconteceu com a Itapeirense na segunda-feira, início dessa semana, escalado de titular aquele perna de pau que veio lá de baixo, que não devia ter contratado aquele cara, tá? E escalaram o João Gabriel de lateral esquerdo. Estão brincando de fazer futebol na Ponte Preta. A outra questão que eu estou sabendo, de fonte quente, que o Marco Antônio Berlim averigou de receber R$1 milhão para mandar o jogo contra o Corinthians fora. Ah, vai ter o sócio. Ele está rasgando dinheiro, né? Porque o sócio torcedor vai, 4 mil torcedores lá, se for. A renda não dá para pagar a despesa, não dá para pagar a arbitragem, não dá para pagar o VAR.
correto? Aí o Corinthians dá um arroxo lá, ganha o jogo, vão chorar. Depois fica devendo jogador entrando na justiça. Está na hora de o Marco Antônio Belin repensar um pouco mais os conceitos dele, viu? A Avelar e Hortolândia é fonte quente, não é fofoca, não gosto de fofoca. Só falo quando eu tenho certeza. Um abraço a todos, bom programa. Abraço, muito obrigado. Mais um. Alô, Batista. Aqui é o Daço Caminhoneiro, boa tarde. Ô, Batista, eu queria uma opinião aí, tanto do Gleger quanto do Tigrão, porque no meu ver, assim, o Gleger é um cara que defende com unhas e dentes a valorização, a utilização da utilização da molecada da base. O Tigrão é um cara que enaltece muito os jogadores do passado. E assim, a Ponte está passando por uma reformulação. E no meu ver, assim, ó, o Edson Abobrão é da velha geração, veio lá de trás e tudo, beleza. E tem um jogador, o Ney, que também foi lateral, base da Ponte. Ele é um cara que é jogador, beleza, tem as certidões da CBF e da certidão da AFA para trabalhar como técnico. Não seria um bom nome para trabalhar os dois juntos? Sendo que a grande deficiência do futebol brasileiro e mundial são as questões das laterais. Não seria um bom nome os dois trabalhar juntos? Um que é de lá da velha geração e o outro que está começando agora? Fala aí com a gente. Bom, não dá, né, para colocar aqui as duas opiniões, né? O programa tá corrido, mas dá para colocar a opinião de um. Vamos escolher então o Tigrão para falar a respeito do tema. E aí, Tigrão, você acompanhou o raciocínio? Acompanhei. Ele disse que eu enalteço os craques do passado. Não é que eu enalteço, é que eu acho que quem não tem memória e que não reverencia o passado provavelmente vai ter um futuro nebuloso. E também porque eu acho que citar grandes exemplos do passado, eu acho que inspira aquilo que foi feito de certo e que deu certo, para que no presente esses exemplos possam ser copiados. Mas eu também sou frontalmente a favor, totalmente a favor da utilização de jogadores formados em casa, desde que eles tenham qualidade. Botar caneleiro da base também não adianta. Mas entre caneleiro da base e caneleiro contratado, eu ainda prefiro o caneleiro da base, mas de preferência que o da base tenha qualidade e bons fundamentos bem desenvolvidos a respeito do futebol, para não faltar nenhum quesito. Quanto ao Ney, eu não tenho acompanhado a carreira do Ney, nem aquele lateral direito que foi para o Atlético Paranaense. Aí veio um jogador na troca, na época, um meia, canhoto e tal. Eu não conheço o trabalho do Ney, não sei o que ele está fazendo na atualidade. A questão, não acho que seja uma má sugestão, não. Mas a questão de ter curso da CBF, hoje, todo mundo tem. Até quem não tem mais pretensão de ser treinador, fala, vou fazer o curso, vai que, né? Porque isso é uma exigência hoje para quem quer trabalhar na profissão. Existe uma exigência sem a qual o treinador não pode aparecer no bid e não pode sentar no banco. Então, ponto. A não ser interinamente, a não ser em situações especiais. Então é muito comum hoje, eu converso com vários ex-jogadores, né? E todos eles têm, praticamente todos, a não ser aqueles que enveredaram por um outro ramo de atividade, viraram empresários de jogador, ou abriram um comércio, ou abriram uma indústria, ou de repente trabalham com qualquer outra coisa, né? Você conversa com o Fabiano, por exemplo, goleiraço da Ponte, herói no acesso de 1997, ele está lá em Araras e tem uma empresa de imóveis planejados. Não vai querer ser treinador, tá bem, pô. Tá cuidando dos negócios dele. Agora, quem tem alguma pretensão, fez curso. Então, o fato de ser certificado pela CBF não quer dizer muita coisa. E eu não conheço a capacidade do Ney e não conheço nenhum trabalho dele, nem sei se ele desenvolveu um trabalho como treinador. Agora, seria uma sugestão,
precisa ser avaliado por quem está dirigindo o futebol da Ponte. João Brigatti, Marco Antônio Eberlin, e ver se isso pode ser viável ou não, uma dobradinha de laterais. Edson, de uma geração anterior, e também o Ney, se é o mesmo jogador que eu estou pensando, lateral direito, aquele carequinha, muito bom jogador, teve no Corinthians também, uma dobradinha, mas é algo que precisa ser bem estudado, bem avaliado, ver o que o jogador está fazendo, quais os conceitos dele a respeito de futebol, e daí para frente, para não deixar de responder para o ouvinte e dizer que eu não acho nenhum absurdo a sugestão, mas não dá para, só porque ambos foram laterais direitos em épocas diferentes e ambos têm curso da CBF, que ambos têm que trabalhar na Ponte Preta. Não. O Edson, por exemplo, o Abobrão, está na 4ª Taça São Paulo. Nesse ano está indo bem. Nas anteriores não foi bem. Eu acho que é o momento de uma avaliação definitiva da capacidade, do conhecimento de futebol do Edson para resultados e para revelar jogadores da base para o time de cima. É a 4ª Taça São Paulo. Então, o fato de ter sido craque, o fato de ter curso da CBF, não implica dizer que o cara é a solução para todos os problemas. Mas é um assunto interessante, é uma boa sugestão, desde que seja tecnicamente muito bem avaliada. Esse Ney aí é o Ney Félix, né? Jogador que foi gerado na base da Ponte e depois foi para o Atlético Paranaense. Rodou bastante, Internacional, Vasco, mas era um lateral que surgiu na base do time da Ponte depois que ele foi para o Furacão. Boa noite, equipe Band. Quando o Gleger entender o que significa um atleta na hora do luto se apresentar numa guerra, entenderá o motivo da homenagem feita ao Matheus Bueno. Grande abraço, Davi Gabriel, Vila Régio. É que o Gleger criticou hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola. O programa mostrou um vídeo de despedida do Matheus Bueno. E o Gleger fez uma crítica, dizendo que o Matheus Bueno não tinha lastro no Guarani para ser homenageado daquela forma. E até citou Fumagalli. Fumagalli, um ídolo recente, não teve um vídeo de despedida. E o Matheus Bueno teve. Talvez peso do derby, quebrou o tabu, marcou o gol e teve essa questão também. Ele teve um irmão que faleceu e ele, mesmo com o irmão morto, ele se apresentou e foi para o jogo. Então é isso que está dizendo aqui o Davi Gabriel. Talvez tenha tido também essa preocupação do Guarani em fazer um vídeo de homenagem, até um agradecimento, né, por essa atitude aí do jogador. Também acho que foi isso. Eu acho que pela bola merecia, mas foi algo bastante muito bem elaborado, um vídeo muito bem feito, longo até para aquilo que é o motivo de criação dele. E claro que teve jogador que foi muito mais importante para o Guarani do que o Matheus Bueno e que quando saiu não teve essa atitude. Mas o departamento de comunicação era outro, a diretoria era outra, né? Então, por exemplo, o vice-artilheiro da Série B foi embora, não teve vídeo para ele, que é o Caio Dantas. Não teve vídeo para ele. Marcou 9, 10, 11 gols aí, enquanto o Matheus Bueno marcou 1. Não fala, mas foi no derby, tudo bem. Eu acho que tem muito a ver com essa questão de homenagear em função da atitude quando do falecimento jovem, do seu irmão muito jovem, e ele se colocou à disposição para jogar. E não foi no derby, foi um jogo anterior ao derby. Falou, não, estou sabendo de tudo, estou arrebentado, estou dilacerado por dentro, mas eu quero jogar, quero contribuir, o momento é crítico. Eu acho que é sim, também justificado esse vídeo, essa homenagem,
de despedida para o Matheus Bueno, pela atitude que ele teve de respeito à instituição e até pelo luto, pela dor que ele passou e por ter tido esse desprendimento e ter pensado nos companheiros sem nenhum desrespeito ao irmão que tinha falecido. Ele pensou muito no irmão, sofreu introspectivamente, mas pensou também no trabalho, nos seus companheiros e na empresa onde ele trabalhava, leia-se Guarani Futebol Clube, num momento muito crítico. Para mim, esse é o principal motivo do surpreendente e muito bem elaborado vídeo que o Guarani veiculou aí nas redes sociais através do seu departamento de comunicação. O assunto aqui tá quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido, ou porque você não usou um fluido de qualidade. Para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar agora. Faça a troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha a Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Batista. Bandeirantes. Oi, Tigrão. Fala que eu te escuto. Não, nós falamos agora há pouco, por causa de uma boa intervenção aí do nosso ouvinte sobre o Ney, dando uma sugestão. O Ney, quando foi para o Atlético Paranaense, a Ponte recebeu R$550 mil, já foi dentro do plano real, e recebeu o meia Castor por empréstimo, ou em definitivo. Castor era do Atlético, não estava sendo aproveitado. Teve até uma campanha razoável com a camisa da Ponte. Me lembro um jogo que a Ponte ganhou num Campeonato Brasileiro por 1-0, o Campeonato Paulista, 1-0 lá em Itu, o Castor que fez o gol. Não fez muitos gols, não. Esse 2006. eu me lembro. Oi? 2006. 2006. Portanto, o Plano Real já tinha 12 anos. Já era real. RS Cifrão. 550 paus, como diria Aracide Almeida, e mais o Castor, que foi titular da Ponte, ajudou em alguns momentos, né? Mas lembrando também que em 2006 a Ponte foi rebaixada. Ela que subiu em 97 para a Série A do Campeonato Brasileiro, naquele jogo dramático contra o Náutico, onde estava na meta o Fabiano, que eu falei dele agora há pouco aqui, fez um milagre na última bola do jogo. Aí a Ponte ficou durante 9 anos na Série A do Campeonato Brasileiro. Quase caiu no ano seguinte. Escapou por milagre em 98, mas escapou. E depois embalou, fez grandes campanhas, chegou à semifinal da Copa do Brasil em 2001, mas em 2006, esse ano em que o Ney deixou a Ponte e veio o Castor, a Ponte amargou um rebaixamento e só voltou em 2011. 2011 a Ponte voltou. E em 2007 correu um seríssimo risco de ir para a Série C, mas escapou na última rodada. 2007, disputando pela primeira vez, depois de rebaixada, em 2006, a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí volta em 2011 com uma campanha sensacional daquele time do Renatinho, dirigido do começo ao fim pelo técnico Gilson Kleina, que veio lá na época, ele é paranaense de Curitiba, mas que veio lá do Rio de Janeiro. 18:16, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino diz aí. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. O grupo da Macaca segue se preparando em Bragança Paulista, né? Tá fora de Campinas nesta preparação, nesta pré-temporada,
visando a disputa do Paulistão. O time vai ficar na cidade até a próxima terça-feira, dia 14, véspera do primeiro jogo. De lá, de Bragança Paulista, vai direto para Novo Horizonte para a concentração. Primeiro jogo daqui uma semana, quarta-feira, dia 15, às 18h30. Jorge Ismael de Biasi tem Novo Horizontino e Ponte Preta no pontapé inicial. Vai ser o primeiro jogo do Campeonato Paulista deste ano. O técnico Alberto Valentim está trabalhando, né, sempre em 2 períodos, alternando trabalhos físicos com trabalhos técnicos e táticos para já começar a dar uma cara para o time. Prioridade por enquanto é a questão física, mas o tático e técnico também está sendo levado em conta. O BID, publicado pela CBF, já conta com os primeiros reforços aí anunciados, né? Por isso, por estarem no BID, eles já estão prontos para jogar contra o Novo Horizontino. São eles o Diogo Silva, o Pacheco, o Arthur, Maguinho, Simon, Johnny Lucas, Jean Dias, Renato e Victor Andrade já estão na CBF, no boletim da CBF, por isso já estão à disposição. Mas isso não significa que o grupo está fechado, né? Outros nomes estão sendo analisados. A Ponte Preta ainda não fechou completamente. O grupo pode pintar contratações aí para a temporada que vai ter Campeonato Paulista, que vai ter Copa do Brasil e também a Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte que emprestou o goleiro Vinícius Ferrari e o meia André, ambos da base, para ganhar experiência, né? O Vinícius Ferrari vai jogar no São Caetano, Série A4 do Campeonato Paulista, e o André, que chegou a atuar no time principal, né, esteve na Copinha do ano passado, vai jogar no Ituano na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. As informações da Macaca, que ainda está no aguardo também do acerto com Danilo Barcelos, né? Já houve um acordo ali entre o jogador e a Ponte Preta. Agora a questão é resolver com o Novo Horizontino. Ele tem contrato com o Novo Horizontino. Inicialmente, o técnico Eduardo Batista não pretende contar com o jogador para a temporada. Isso pode facilitar a vinda do Danilo Barcelos, velho conhecido do torcedor ponte pretano, né? Já vestiu a camisa da Macaca, pode chegar talvez como uma das principais contratações aí para a temporada. Tá no compasso de espera, é um jogador que agrada ao técnico Alberto Valentim, e se tudo der certo, voltará o Moisés Zucarelli, voltará a Campinas o Danilo Barcelos. Ponte Preta tá de olho aí na preparação para o Campeonato Paulista, tem também Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. Batista. 18h19. Você já ouviu falar no Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Noticiário da Ponte Preta, Gleger Zorzin. Diz aí, Gleger. Batista, então, eu acho que a grande notícia para o torcedor pontepretano aí é esse possível retorno do Danilo Barcelos, né? Um jogador
de experiência, um jogador já com passagens pelo Majestoso e um jogador que, para mim, na minha modesta opinião, e a gente dá uma olhada aí, uma passada a olhos nos nomes já contratados, né, nos nomes já publicados no BID, para mim é um nome de maior peso, tá? Um nome que vem realmente para ser titular, vem para ser uma das referências do elenco, né? O Danilo, que é bom jogador, joga ali pelo lado esquerdo. Tigrão disse, acredito que foi ontem, eu acho até na televisão, estava falando sobre as características, e realmente é por aí, né? Características, joga em 3, 4 posições ali pelo lado esquerdo, lateral, joga na segunda linha, vem por dentro fazer uma espécie de tripé pelo lado esquerdo. Então, eu gosto do nome, gosto da contratação. Acho que seria interessante até que ele chegasse o mais rápido possível. A gente não sabe a condição do atleta, né? A condição física. Tá, às vezes o atleta... Eu, por exemplo, Batista, quando eu saía de férias, eu ganhava uns quilinhos a mais, porque Moraci Santana, para mim, um dos melhores preparadores físicos que eu trabalhei do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro. Campeão mundial, ou seja, enfim. Moraci Santana dizia o seguinte: férias para atleta foi feito para descansar. Então descanse o corpo, aproveite, coma bem, coma aquilo tudo que você não comeu durante as concentrações, durante os jogos, né, durante as semanas. Extravase, porque a hora que voltar, o corpo precisa, na pré-temporada, de muito combustível. E o que é o combustível? A gordurinha localizada, né? Aquela leitoa a mais que você comeu no Natal, né? Aquele peru a mais, e peru no bom sentido, que você comeu no Ano Novo, né? O Chester, né? Aquela champanhe, aquele chopinho. Então, assim, faz parte isso. Então, a gente não sabe qual é essa condição, né, que chegaria o Danilo Barcelos para já fazer parte do elenco Ponte Pretano nesse início. A Ponte que vai enfrentar o Novo Horizontino. Olha que parada dura. Entendeu? Parada dura aí para a Ponte, já na primeira rodada. Mas eu gosto dos nomes. Eu acho que os nomes, os reforços, digamos assim, que chegaram a Macaca, na minha opinião, são nomes interessantes, são nomes que vêm para agregar. E o que é mais importante de tudo, né, sempre avalizado pelo técnico Alberto Valentim. Eu tive informações, viu, Batista, e são informações fresquinhas de alguns jogadores que estão lá nessa pré-temporada, diz que, porque eu conheço o Alberto, joguei com o Alberto, começamos juntos a nossa carreira, tenho uma amizade com o Alberto Valentim aí para mais de 30 anos, e só que eu não conheço o trabalho do Alberto Valentim, né? Trabalho técnico, trabalho de campo, a gente conhece de ver os times do Alberto Valentim jogar, tal, mas o dia a dia eu não conhecia. E eu tenho informação de que os treinamentos são muito bons. Essa é a informação que eu tenho do Alberto Valentim, que a sua comissão técnica trabalha muito forte e tecnicamente e taticamente falando, são treinos específicos, né, visando aí até a estreia, visando até um campeonato de tiro curto. Então, eu quero aqui dizer para que o torcedor pontepretano que não é um achismo, não. Isso é informação de gente que está lá dentro, está treinando, inclusive, com o Alberto Valentim, não sei, já que agora já deve ter terminado o treino, né? Mas que estavam treinando, que falaram que os treinamentos do Alberto são muito bons. Isso traz uma tranquilidade, né? Porque a gente sabe que, às vezes, se o treinador não tiver essa visão, se o treinador não tiver essa característica, essa qualidade, as coisas, às vezes, não andam. Então, fico feliz de receber essa notícia, né? E essa informação, e que a Ponte está em boas mãos, taticamente falando, tecnicamente também. E com as contratações chegando, melhora ainda mais. Então é isso. Vamos, claro, a gente vai ter que ver na prática, mas eu espero amanhã, ou até mesmo daqui a pouco, aí, o Batista, antes de terminar o programa, que a gente receba a informação que está tudo certo e que o Danilo Barcelos está desembarcando no Majestoso. Batistão. 18h26 em Campinas. Quero ouvir o Tigrão também. Sobre o Danilo Barcelos, ele jogou na Ponte em 2 oportunidades. Em 2017,
A Ponte negociou com o Atlético Mineiro o lateral direito Emerson Royal. Esse mesmo Emerson Royal aí, convocado para a seleção brasileira. E o Emerson Royal, que era reserva do Jefferson, foi negociado por $1,5 milhão de dólares. Claro que o dólar, na época, né, era $1,5 milhão de dólares, na época deu 5 milhões de reais. A Ponte recebeu essa grana e o Atlético Mineiro mandou por empréstimo, por conta do negócio, o Danilo Barcelos, que jogou em 2017. Depois o Danilo Barcelos saiu da Ponte, foi para o Vasco e depois, em 2018, voltou novamente para a Ponte Preta. Então essa é a terceira vez que o Danilo Barcelos vai vestir a camisa da Macaca. Em 2017, 24 jogos, 6 gols marcados e 2 assistências. Aí ele saiu, aliás, eu disse que ele saiu, foi para o Vasco. Na verdade, ele retornou ao Atlético Mineiro. Disputou 5 jogos pelo Atlético Mineiro e voltou para a Ponte. 2018. Aí foram 32 jogos, 3 gols marcados e 8 assistências. Aí que ele foi para o Vasco. Em 2019, aí sim, ele jogou no Vasco da Gama. Vamos lá, Tigrão, tá aí o noticiário da Macaca Ponte, que se prepara para enfrentar o Novo Horizontino, partida inicial do Campeonato Paulista na quarta da semana que vem, Tigrão. Parada dura contra o Novo Horizontino, o grupo ainda não está fechado. Parece que está muito bem encaminhada a vinda do Barcelos, que você deu toda a trajetória aí. É um cara já veterano, 33 anos, bom de bola parada. Não foi muito utilizado, mas jogou na Série B, na grande campanha do Novo Horizontino, que só não subiu por um acidente, por uma bobeira. 6 pontos disputados em casa, tivesse ganho 3 pontos e o Novo Horizontino teria subido, ganhou um só, perdeu uma para o Ceará, salvo engano, e perdeu em casa também para o Operário de Ponta Grossa, que já não tinha mais grandes compromissos com o campeonato, nem subia e nem caía, e aí o Novo Horizontino acabou ficando fora. Mas o Barcelos teve lá algumas participações, era uma espécie de 12º, 13º titular, entre aspas. Se vier, vai ajudar. Eu acho que ele praticamente fecha o ciclo de contratações, e se a Ponte tiver disponibilidade aí para fechar o grupo dos 30, né? Eu acho que pode inscrever aí pelo menos 4 jogadores desse time que está disputando a Copa São Paulo. Eu acho que cabem tranquilamente no elenco, a gente já tem falado bastante a respeito disso, e pelo menos mais uma contratação depois do Barcelos ser consolidada vai acontecer. E completa, obviamente, a lista A com jogadores que estão indo bem na Copa São Paulo. É cedo ainda, foram apenas 2 jogos, mas a gente já vê qualidade. Pedrinho, né? Jogador de muita mobilidade, de boa noção de transição, meio campo-ataque. Para citar aí, né? Alguns poucos exemplos, se a gente for garimpar aqui, a zaga é muito boa, muito boa. Tem um menino na frente também, e eu vou dar os nomes aqui, até por uma questão também de justiça, né? Porque não adianta ficar falando jogador tal, jogador é ponta, jogador... Então, a Ponte tem o Miguel, que joga com a 11 pelo lado direito, mas é destro. Pedrinho, esses 2 podem ser aproveitados tranquilamente. O Diego Domene já é um veterano de Copa São Paulo. O Diego Leão, zagueiro central, muito bom jogador. Os laterais também estão impressionando, estão com boa campanha. Gabriel Braga pela esquerda e o Léo Lovato pelo lado direito, para citar alguns, mas tem mais gente boa aí. Então, tomara que o Alberto Valentim esteja observando, ele que é uma cria da Copa São Paulo e campeão da Copa São Paulo. O único título do Guarani onde ele foi revelado em 1994, que esteja observando com muito carinho
o trabalho da base, o trabalho do time na Copa São Paulo, com todas as adversidades, injustamente, sendo o único time entre os 128 que disputam a competição, a jogar os 3 jogos da fase classificatória às 13 horas em Santa Fé do Sul, com sol a pino, com temperatura de sensação térmica sem exagero de 40 a 41 graus, e a Ponte até agora conseguiu 2 vitórias e já está classificada, mas muito melhor do que a classificação é a aparição de alguns nomes interessantes, como eu acabei de dizer aqui. Então não está fechado ainda, vamos ver. Esse negócio de ficar utilizando o João Gabriel na lateral esquerda não me agrada. A permanência do Matheus Silva foi muito mal no segundo turno, atuações comprometedoras no segundo turno da Série B. Eu acho que está ficando por conta de um acordo do processo que ele tinha impetrado contra a Ponte, um acordão, e aí fica mais um pouco, tem contrato até o final do ano, mas acho que não tem cabedal e não merece nesse momento, pelo menos nesse momento, ser titular do time que estreia lá em Novo Horizonte. Agora, a gente não está vendo os treinamentos lá em Bragança Paulista e a expectativa é imensa pela estreia da Macaca na próxima quarta-feira, portanto de hoje a uma semana, lá na cidade de Novo Horizonte, convenhamos, parada das mais difíceis. Luiz do São Bernardo, boa tarde, Batista. Presta atenção, lateral que veio do Flu para o Guarani é Lucas Justen e não Rafael Justen, ok? Ok, pô, perdão, errei. Muitos jogadores novos chegando, né? Peço desculpa. Então, Lucas Justen, lateral 21 anos, que veio do Fluminense. Abraço para você, Luiz do São Bernardo. 18h33, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final.
Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h37, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Mande para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O self-service de primeira qualidade, com a maior variedade. Requintado, todos os dias do almoço, tem carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, rodízio de pizza, pizza da melhor qualidade, pizza sensacional, é a melhor pizza de Campinas, saborosa, com muito recheio. Nas noites de terça a sábado, tem mais de 40 opções. É isso mesmo, mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas. E tem também a pizza de sorvete. E tem as mais variadas cervejas geladíssimas. Diferentes tipos de sucos e drinks também. O ambiente é agradável, o salão climatizado, tem bom atendimento e preço baixo, e você ainda ganha desconto especial caso tenha aí um grupo acima de 10 pessoas, 10 ou mais, né? E aí você ganha um desconto especial do João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Anote aí o WhatsApp 97410 6068. Serve também para você fazer o pedido delivery. 97410 6068. Que tal pedir uma redonda hoje para comer em casa, hein? 97410 6068. Com orégano ou sem orégano? De que maneira você gosta, hein? Com orégano ou sem orégano? Qual é a sua preferência? 97410 6068. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante fica na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, ali ó, pertinho da Avenida Moraes Salles, próximo também da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 18h40, ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista, amigos da Bandeirantes. Batista, a respeito dessa negociação do menino e também do Bidu, o Guarani não tem nada a receber a título de clube formador? Uma dúvida aí. Uma boa tarde, abraço. Abraço, muito obrigado. Olha, com relação ao menino, sim, né? Formado na base do Guarani. O Matheus Bidu, ele veio para a base, mas ele veio da base da Portuguesa. E aí ele veio da base da Portuguesa para a base do Guarani. É um coeficiente de 0 a 5%. Então é tempo em que o menino esteve servindo ao clube na base. Impressão de que no caso do Matheus Bidu, o Guarani não tem direito de clube formador e sem a Portuguesa. Agora, Gabriel Menino, sim,
tem direito de clube formador. 18h41, mais um. Olá, pessoal da Band. Meu nome é Edson Guilherme. Escuta, o pessoal tá falando aí, estão comentando em subir menino do Sub-20, né? Só porque tá fazendo uma boa campanha. Eu, particularmente, como torcedor do Guarani, acho muito precoce, tá? Por mais que o jogador ele esteja destacando, né? O Flamengo não faz isso, o Fluminense não faz isso, demora muito tempo para o menino do Flamengo, do Fluminense, do Palmeiras, do São Paulo subir para o time principal. E outra coisa, eu coloco para vocês, um treinador novo que nunca dirigiu um time profissional, um elenco novo, qual é a possibilidade desse time dar certo? Eu vejo que outros times estão contratando praticamente jogadores veteranos. Qual é a possibilidade desse elenco que o Guarani está montando dar certo? Vocês têm uma análise disso para mim? Edson Guilherme, boa tarde. Eu vou passar para o Tigrão. Mas o elenco não está fechado, né, Tigrão? Difícil fazer uma análise nesse momento, você não acha? Acho, não está fechado ainda. Agora, eu respeito muito aí o Guilherme e a sua opinião. Você percebe que é uma pessoa muito equilibrada, muito ponderada, que raciocinou antes de refletir sobre o tema, antes de mandar o áudio. Respeito a opinião dele. Agora, você não pode comparar Palmeiras, Flamengo e Fluminense, que ele citou, entre outros, com Guarani, com Ponte Preta, né? Lá eles contratam, tendo dinheiro ou não, eles contratam seleção brasileira. O Corinthians contratou um atacante, um meio atacante, né, o Memphis Depay, que é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa em todos os tempos. Não é centroavante o cara, hein? É meia, hein? Segundo maior atacante. Então, pode ter um menino lá surgindo, vai ter que maturar mesmo. Às vezes fica de cabelo branco e não sobe, porque tem muito dinheiro para contratar. Agora, quando você, então, respeitando muito a opinião, mas discordando totalmente. É prematuro, porque é o seguinte, veja quantas apostas o Guarani contratou. Quantos desses jogadores que o torcedor, na sua maioria, nunca ouviu falar, vai ver agora e vai avaliar já dentro de campo, já valendo os 3 pontos, com um treinador novo. Será que eles são melhores? E é tudo jogador jovem, jogador ainda em evolução, imaturo e inexperiente. Será que eles são melhores do que 4 ou 5 jogadores que estão despontando aí na Taça São Paulo? E quanto que custa para trazer esses jogadores? Como é que é feito o acordo com o empresário? Quanto é o salário desses jogadores comparado esse salário com o salário do menino da base que ganha ajuda de custo e que quando sobe e vai ganhar 8 mil reais, ele se sente rico, milionário. Depois vai subindo, de acordo com a meritocracia, de acordo com o desempenho. Então eu discordo. Eu não estou falando para montar um time, botar o time da Taça São Paulo para estrear contra o Botafogo, não é isso. Se você tem 30 inscrições, você já contratou um monte de aposta, e você ainda tem 8 inscrições, e talvez não tenha os 8 na lista A, por conta da exiguidade de tempo, falta uma semana para começar o campeonato? Por que não? Inscrever não é para ser titular. Ô Guilherme, tem que estar no grupo. Como é que você amadurece? Agora, você não pode fazer uma comparação dessa. Respeitando, volto a dizer, a sua opinião abalizada e sobre um assunto em torno do qual você refletiu antes de gravar. Mas você não pode comparar a situação do Guarani com a situação do Flamengo que você citou aí. A situação do Guarani é de necessidade, talvez, de não ter os 30 para inscrever na lista A. Já tendo entre os 22 que estão no grupo um monte de aposta e de jogador remanescente questionável. Questionável. É isso. Então, é muito diferente. Agora, qual foi a sugestão, pelo menos de minha parte?
E eu sei que você não citou eticamente o meu nome. Você disse o pessoal aí tem defendido. Pessoal, você se referiu aos comentaristas, tá perfeito. E eu me incluo entre os comentaristas que compõem a equipe aqui da Rádio Bandeirantes. Então, é muito diferente. Veja os números. Tem 22 entre contratados e remanescentes. Tem 8 vagas. 8. Tem que contratar mais 4. Pelo menos de minha parte, a minha sugestão foi inscrever na lista A mais 4. Ou você quer que o Guarani contrate mais 8 apostas e vire as costas para os meninos que estão indo tão bem, que estão com a senha na mão e que estão esperando um lugar ao sol? Qual a motivação de um menino desse para continuar se dedicando, mostrando a bola que estão jogando? Não são todos, mas eu penso 5 ou 6 e estou sugerindo 4. Qual a motivação deles se eles não subirem para continuar na luta, na base, quando eles olharem o time dentro de campo com tantos jogadores desconhecidos e com tantos jogadores com condição técnica tão questionável? Então a minha sugestão não é de entrar com o time júnior, é de botar os meninos no grupo, canchá-los, amadurecê-los, para que eles comecem a viver a experiência do profissional, ao invés de continuar atirando no escuro em apostas que são mais caras e têm menos comprometimento com o clube. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Vai comprar temperos? Olhe antes a marca. Veja se é Aroma das Ervas. Se for, pode levar. Essa é a boa. Acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional, hein? É da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato, o filho. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h49, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou.
Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Corinthians pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, jogando no estádio Bruno José Daniel em Santo André, o Timão venceu a equipe do Rio Branco do Acre pelo placar de 3-0. Foi a segunda vitória em 2 jogos, o Timão atual campeão. A equipe comandada pelo técnico Orlando Ribeiro jogou com Cauê, Caipira, Fernando Vera, Caio Garcês e Denner, Bahia, depois Nicolas Araújo, Vitinho Dourado, depois Vitinho e Luiz Eduardo, além de Pedro Tomás, Luiz Fernando, depois Pellegrini, Nicolas, depois Juninho e Gui Negão, depois Diequinho. Já o Rio Branco com Jaderson, Rai Silva, Darlan, Nixon e Gabriel, José Guilherme, Vitor Hugo e Eric, Cleison, depois João Vitor, Quiquinha e Matheus Gaspar, depois a Alessandro, a equipe do técnico Eriano dos Santos. Os gols do jogo: Denner, Luiz Fernando e Dieguinho para o Corinthians. Jogo que teve arbitragem de Guilherme Francisco Maciel da Silva. Vitória do Timão, segunda rodada, Copa São Paulo em Santo André. Corinthians 3, Rio Branco do Acre 0. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h53, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala aí, seu Carlos Batista, boa tarde. Carlos Oliveira aqui da Praia Grande, hein? Batista, eu acho que a gente já viu esse filme, hein? Lá pela 6ª rodada, Valentim cai, assume Brigatti. Eita doido, Batistão! Ajuda aí, Batista! Abraço aí na Praia Grande, muito obrigado. Mais um. Fala, Batistão, boa tarde. Tudo bem, Batista? Aqui é o Leandro, do Campo Grande, Itajaí, Batista. Um abraço, Batista, e toda a equipe pro Tigrão aí. Ô, Batista, você achou que o volante Dudu, o lateral aí que tá chegando, o Nino Barcelos, quem mais? O Darley eu não sei, ainda eu acho que ele é uma aposta. O Serginho, você acha que são bons reforços, Batista? E os laterais aí, o Maguinho e o Pacheco, você acha que a ponte está bem servida, o Batista, para começar aí o Paulista? E aí, quem sabe também a Série C, lá para frente, lá para o mês de abril. E você acha que a Ponte ainda precisa de um zagueiro ou Batistão? E mais mais um atacante de beirada? Você acha, Batista? E tem o Vitor Andrade também, Batistão, e o Jean Dias. 2 atacantes aí de linha de frente. Eu acho que para a Série C, Batista, são bons nomes, mas para o Paulistão, a Ponte não sofrer, ela precisa, acho que, de mais aí umas 2 peças. O que você acha? Batista! Abraço! Do campeonato da cana-de-açúcar. Fala, meu Batista! É isso aí. Segundo melhor lateral reserva do torneio da cana, uma competição assim muito, mas muito parecida com a Libertadores. Quiçá Champions, mas me contento com Libertadores.
Mas é o seguinte, tô gostando da montagem do time da Ponte. Eu tinha uma preocupação, continuo com ela, porque são competições totalmente diferentes. Campeonato Paulista e Série C. Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série C. São as 3 competições que a Ponte vai disputar no ano. Então, até nos programas especiais que nós fizemos para colocar no ar, no período aí entre Natal e Ano Novo, nós discutimos bastante isso. Eu, o Tigrão e o Gleger, que participamos do programa. Como encontrar essa equação? Porque o que dizem os especialistas é que tem jogador de Série C. A Série B está muito assim parecida, tirando os grandes times, mas muito parecida com a Série A. Uma competição regular, 20 times participando, jogos de ida e volta, turno e retorno. Então, não tem assim uma diferença muito acentuada. Agora, a Série C é um pau de dar em doido, né? O campeonato tem 20 times, só que na primeira fase são 19 jogos. Não tem retorno. É um turno único. E classificam-se 8. E aí, se não se classificar, o campeonato termina em setembro. Em setembro, o time já estará de férias. E aí você faz um contrato até o final do ano e vai pagar esses jogadores como? De que maneira? Onde vai encontrar recurso, já que o time não estará jogando, se não conseguir a classificação? Aconteceu aí. O caso do Náutico, por exemplo, foi desclassificado na primeira fase num jogo lá diante do Londrina. E até curiosamente, no dia seguinte, eu estava num restaurante aqui em Campinas e me encontrei lá com o Pivete, Bruno Pivete, que era o técnico do Náutico. E até ele estava preocupado, falou, o Náutico não tem nada para disputar, né? Acho que não vão permanecer e tal, porque agora ele só volta a jogar o ano que vem. Ou seja, 2025, o Campeonato Pernambucano. Então veja um time do tamanho do Náutico, em setembro, no final de setembro, já não tinha mais nenhuma competição para disputar, porque não conseguiu a classificação. Então tem que montar um time pensando na Série A1 do Paulista, jogos de alto nível, uma competição curta, complicadíssima e ao mesmo tempo montar um time que não dá para desmontar um time e montar um time inteiro para a Série C. Talvez vai contratar algumas peças pontuais, mas tem que ter a base, o esqueleto do time para entrar, para fazer uma boa competição na Série C. Até agora, a Ponte está conseguindo. Os times que conseguiram êxito, com exceção do Atlético, né? Média de idade, 26 anos. Mas o Volta Redonda, por exemplo, que foi o campeão da Série C este ano, aliás, o ano passado, 31 anos, 31,2. 31 anos a média de idade. E a Ponte, segundo o Marco Eberlin, terá uma média entre 28 e 29 anos. Então essa mescla que a Ponte está fazendo me encanta bastante. Estou prevendo aí uma boa participação no Campeonato Paulista e depois um campeonato aí indiscutivelmente, né? Vai entrar na Série C para subir. Não estou nem falando em título, mas inicialmente se classificar entre os 8. Depois serão 2 quadrangulares. Os 8 serão divididos em 2 grupos de 4. E os 2 primeiros de cada grupo aí já sobem para a Série B. Mais um ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, Orlando aqui de Cambuí. Tem sentido sim contratar jogador de fora, Batista, porque todo mundo leva, o empresário leva, a diretoria leva,
Por isso tem sentido. Isso aí vai ter sempre. Orlando aqui de Cambuí. É uma acusação muito séria, né? Tem que ter embasamento, provas para afirmar esse tipo de situação. Que só contrata porque dirigente leva uma comissão. Então, mas eu acho que é assim. Achar, você pode tomar um processo aí, né? E aí a situação fica muito difícil. Claro que não citou nomes, então não é caso de processo. Mas eu estou dizendo no caso de citar nome. Aquele dirigente contrata porque ele recebe por fora, porque ele ganha uma comissão na contratação. Então não dá para trabalhar com esse tipo de pensamento, né? Quando eu coloco aqui que não faz sentido, é pelo aspecto técnico e não nessa situação colocada por você. Mais um ouvinte no ar. Oi, Batista. Aqui é o Emerson, Ponte Pretano, de Valinhos. Tudo bem? Ô, Batista, eu queria aí fazer um comentário aí a respeito da copinha, né? Concordo que venho falando que o time da Ponte não é lá essas coisas, né? Mas na minha opinião, eu acho que muito pelo contrário, pela campanha, não é só pela campanha que está fazendo. Se for ver, Batista, é um dos times mais prejudicados que está tendo aí no campeonato. Porque aquela região lá de Santa Fé, Batista, como vocês falam, o calor lá é insuportável, né? Conheço bastante por lá, Batista, já tivemos uma chacrinha lá por lá, na região de Populina, né? Que é antes ainda de Santa Fé ali, pro lado de Santa Fé. E o calor lá é tremendo, né? Então eu acho que o time está de parabéns pela campanha que está fazendo. Se estivesse jogando numa região mais fresca, um lugar... E outros horários também, quanto à questão do horário dos jogos, às 13 horas. Todos os times estão jogando às 15 de noite, horário noturno, e a Ponte só às 13 horas. Então, acho que está de parabéns, sim. Como o Tigrão está falando aí, né? Parabéns pelos comentários. E eu acho que daquele grupo ali dá para extrair umas 5 peças ali pro profissional, Batista. Um zagueiro, um lateral, um meio-campista e 2 atacantes, no mínimo. Tá bom? Eu queria que o Tigrão comentasse aí. Muito obrigado, Batista. Um abraço, fique com Deus aí. Opa, ô Emerson, um abraço para você em Valinhos. Emerson, é verdade isso. Claro que as adversidades do tempo, de temperatura muito alta, de perda de líquido, ela prejudica os dois lados. Mas a Ponte não pode jogar. Quer dizer, os 3 adversários da Ponte, na fase agora de grupos, eles não vão jogar as 3 vezes, às 13 horas. Aliás, a única equipe das 128 a jogar as 3 vezes da primeira fase, 1 da tarde, é a Ponte, né? Então você vai falar assim, mas prejudica. Só que digamos aí, o Santa Fé não jogou todas as 13. Então ele se desgastou menos. O Cuiabá, idem. E o adversário da Ponte, agora na próxima rodada, também. Então cada um jogou uma vez às 13 quando enfrentou a Ponte. Então sempre a Ponte fez a preliminar. Os outros sempre jogaram no jogo de fundo. Então é um prejuízo muito grande. Eu não sei se é de algo de propósito. Vamos arrebentar com essa Ponte Preta aí. Não sei, eu acho que não. Porque a Ponte não é a vilã do futebol brasileiro. Foi uma coincidência por incompetência. A incompetência gerou uma coincidência irresponsável. São 128 times. Já foi feito esse levantamento. Somente a Ponte vai jogar, né? Ainda falta o 3º jogo, às 3 vezes a 1 da tarde. Então não dá nem para dizer que o calor atrapalha os dois, porque os outros se desgastaram menos. Você joga uma às 13, mas joga uma às 15, joga uma às 18, sei lá. Então, quem joga as 3 partidas com sol a pino, com 42 graus de sensação térmica, esse é o time mais desgastado. Então, eu concordo com você, é verdade isso, nós já falamos muito a respeito, e se a Ponte tivesse mal na Copa, não serviria de muleta aqui para ninguém,
para também ficar passando a mão na cabeça de ninguém, mas essa é uma verdade. E com relação a 4 ou 5 jogadores, eu tenho falado aqui insistentemente, entre contratar bonde, ou aposta, ou completar o grupo com os meninos, eu sou sempre a favor de usar a base. E uma informação, o Guarani fez um jogo treino hoje lá em Águas de Lindóia, jogo treino de preparação para a disputa do Campeonato Paulista. Enfrentou União Suzano, time que está na Série A3. Série A3 começa no dia 18, Paulista da Série A1 começa dia 15. E o Guarani, que está no Oscarim, perdeu por 2-0. No primeiro tempo, 1-0 para o time do União Suzano. E depois, na segunda parte, aí com reservas, né? Acordo feito entre os times. E o União Suzano voltou a vencer os reservas também por 1-0. Então, 2 tempos distintos. No primeiro tempo, titulares, Guarani perdeu por 1-0. No segundo tempo, com reservas, Guarani perdeu também por 1-0. No total, 2-0 para União Suzano, que é conhecido como Javali das Palmeiras. Foi enfrentar o Javali é duro, hein? Tem um dentão, hein? Nossa Senhora. Já comeu carne de javali, Batista? Já. O que você achou? Uma carne muito dura, né? Muito... Carne de caça. Carne de caça normalmente é uma carne muito dura. Não e gostei. Pato, você já comeu? Comeu o quê? Pato. Pato? Pato. Não, pato já, é pato com laranja, uma delícia. Eu fui tentar, mas a minha lombar ela me condenou. Não deu, não consegui. Olha, eu não dou muito valor assim a placar de jogo treino, né? Porque não dá. Você vai entrar pro jogo treino para arrebentar, acaba estourando algum jogador às vésperas do início do campeonato. Então, é mais para chacoalhar o esqueleto, para movimentar a rapaziada. Mas é melhor ganhar o jogo treino do que perder. Sempre é melhor ganhar, né? É sempre melhor, até em jogo de palito. 2, um na minha e 2 na sua. 3. Eu não gosto de perder nem jogo de palito. Aliás, faz tempo que eu não jogo palito. Tá fora de moda, né, Batista? Você já jogou palito, Batista? Eu já joguei muito palito. É gostoso. E é gostoso. É. Vamos combinar aí um jogo de palito. Vamos, mas não pode ser igual um cara que jogava com a gente, o Pedrinho Manrique. Bom, ele ficava palitando o dente e depois usava o mesmo palito para fechar na mão. É palito de fósforo. É, mas a gente... Apesar que tem uns caras que mascam palito de fósforo. Não, tem cara que palita o dente com palito de fósforo. Não, aí não dá, né? Aí não tem jeito. Não dá. É só virar o lado... risca o palito, né? Pega fogo na boca do sujeito. É só virar o lado contrário à cabeça de pólvora e dar uma quebradinha nele e fica fininho, é uma delícia. Mas o cara, às vezes, estava com o palito na boca e pegava e punha a mão para trás e depois abria. Às vezes Sabe vinha... quem mastigava palito de fósforo? Não sei. Tele Santana, ué. Tele mastigava. É coisa de mineiro, né? Coisa de mineiro. Meu pai também, não tô falando mal de mineiro, porque eu sou filho de mineiro, pô. Mas o mineirinho gosta. E os caras do interior de São Paulo mastigam fumo de corda. Aí tá louco, aí é horroroso, pô. Não, mas põe uma pelotinha de fumo de corda e fica mastigando. Tá louco, parece aqueles americanos que ficam mascando, isso antigamente, né? Não é de agora. Mas esse cara que usava o palito... Mascava e ficava cuspindo. Mas dá cada cusparada... Ô, louco. Se acertar numa criança nova, mata. Agora, esse porcão... Pedrinho, ele usava o palito que ele estava higienizando a cremalheira e depois ele punha o palito na mão, fechava e punha para trás a mão para depois jogar. 3, 2, 5. Eu gosto de jogar palito em 4, porque daí dá um total de 12, né? Fica mais emocionante. Deixa eu ver. Um na minha eu sei que eu tenho. Dura é o cara que já tá meio para lá de Bagdá, ele não lembra quanto que tem na mão dele. Eu sempre falava, não. Tem um na minha, 2 na do Batista
3. Cleguer tá vindo com 1, 4. E CH veio com lona, 4. Aí, 4. Pô, quando você acerta numa parcerada de 4, é sensacional. Mas voltando ao Pedrinho, de vez em quando, na hora que ele abria a mão para mostrar o palito que ele estava usando, às vezes vinha com alguma casquinha de feijão, entendeu, Batista? Nossa. E você falou em porcos, né? Outra cara porco. Não, eu lembrei aqui nos dirigentes da CBF e também lembrei no livro A Revolução dos Bichos, de Orson Orwell. E lembrei de perguntar a você, ô Tigrão, qual é o coletivo de porcos? Porqueira. Não é, não. Você não pode imaginar qual é o coletivo de porcos. Suinaiada. Não. Coletivo de porcos, sabe qual é, Tigrão? Ah, eu sei, mas já esqueci, pô. Isso aí estudei no ginásio. Ginásio, exatamente. Em aula de português, né? Mas não lembro Coletivo mais, de pô. porcos é vara. Tá louco. Vamos pular Olha, essa uma parte. informação... Com esse calor, hein, Batista? Todos os jogadores contratados pela Ponte já estão com o nome publicado no BID, Boletim Informativo da CBF, com exceção de Pedro Vilhena. É o único que ainda não foi anunciado oficialmente. Aliás, o Pedro Vilhena também está no BID. Tô vendo aqui, ó. Não foi anunciado, mas também já está no BID. Então, retiro o que eu disse com relação ao Pedro Vilhena. Ele não foi anunciado, mas também já está no boletim informativo diário da CBF e à disposição do treinador. É melhor não ter sido anunciado formalmente, mas estar no BID. Porque o que é o BID? O BID é o Boletim Informativo Diário de Contratos Registrados na Federação. Então, se não anunciou com pompa e circunstância, mas está no BID, o contratinho está assinado, isso é o mais importante. Pedro Veronés Vilhena. Contrato por empréstimo. Publicação em 8/1/2025, às 18h28. Portanto, conhecido como hoje, exatamente a 1h28, 32 com 13, 1h45 minutos atrás. Não, 18 e quanto, Batista? 18h28. 18h28, então são 32 mais 13, a 45 minutos. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Vamos ao tema 1. Em entrevista coletiva, José Boto, novo diretor de futebol do Flamengo, anunciou que o clube carioca voltará a divulgar a programação de treinos do elenco profissional, além de abrir os treinamentos à imprensa e o retorno de entrevistas coletivas com os jogadores. Todos os clubes pararam com essa prática durante a pandemia. E mesmo depois do fim da pandemia, nenhum deles voltou. Flamengo, portanto, inova. Os clubes normalmente fazem as entrevistas com a sua própria equipe, né? Cada clube tem a sua TV e aí faz a entrevista e manda para as emissoras de rádio e televisão. Flamengo está na contramão e vai voltar a permitir a presença de repórteres cobrindo os treinamentos. Pelo menos é o que prometeu na entrevista coletiva José Boto. Pauta 2. Botafogo atrasa pagamentos de premiação por títulos e causa insatisfação no elenco. As pendências com os jogadores englobam 13º salário, férias e bônus pelo título da Copa Libertadores, conquistada diante do Galo Mineiro.
parte dos valores foram pagos aos atletas, mas, segundo informações, ainda existe um saldo em aberto e é isso que gerou essa insatisfação no elenco do Alvinegro. Pauta 3. Vini Júnior pega 2 jogos de suspensão por expulsão contra o Valência, em partida que aconteceu no último fim de semana. Atacante brasileiro cumprirá o gancho nos jogos contra Las Palmas e Valladolid e poderá disputar a Supercopa da Espanha quando o Real Madrid vai enfrentar o Mallorca. E aí, Gleger, qual a pauta que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Ô Batista, eu queria falar da suspensão do Vini Júnior. Tá suspenso aí por 2 jogos. Eu vi o lance, tá? Eu vi o lance. Cara, tá muito melindroso, né? Um melindre danado o Vinícius Júnior, sabe? Ninguém pode falar com ele, não me rele, não me toque. Aí o que acontece? Aí vem uma premiação, melhor jogador da bola de ouro, né? Ele não é premiado, e aí fica a dúvida, né? Nossa, mas Vinícius Júnior jogando a bola que joga e não é... Às vezes é por isso, cara. Às vezes são essas coisas que atrapalham, né? E não só o Vini Júnior, atrapalharam a carreira de muitos outros jogadores de muito mais qualidade, por exemplo, do que o próprio Vini Júnior. Então, eu tenho logo a expectativa de que rapidamente esse menino aí, não sei quem que anda ao lado dele, não sei quem que são os empresários, né? Quem que são os conselheiros, quem tá do lado do Vini, quem rodeia o Vinícius Júnior, que é um menino bom, cara, que é um menino bom, né? Que é um menino que ajuda aí, que sempre que pode estar ajudando as pessoas, mas ele precisa se ajudar. Ele precisa se ajudar. Ele é um craque de bola, ele é um baita de um jogador, mas eu torço para que isso aconteça, mas esse milindre todo, sabe? Não me rele, não me toque, isso daí me deixa irritado. O jogador tem que ser mais jogador de atleta profissional, jogador de futebol, né? Tá faltando um pouco de futebol raiz para o Vinícius Júnior. Fico muito chateado com isso, porque gostaria de tê-lo como um dos melhores jogadores da seleção brasileira, um dos jogadores que desequilibrariam numa Copa do Mundo, numa Copa América, numa eliminatória, e não é isso que a gente tem visto, né, Batista? E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para hoje? Esse surpreendente atraso de pagamento de premiações e outras verbas, como 13º, férias, etc., por parte do John Textor, o dono da SAF do Botafogo, que, aliás, é dono de outros clubes, inclusive na Europa, na Inglaterra e daí para frente. A mim me surpreende que o Botafogo montou uma verdadeira seleção internacional, ganhou só o Campeonato Brasileiro praticamente de ponta a ponta, tendo perdido a liderança acho que em 2 rodadas só, e depois recuperou e não largou mais, quando ganhou do Palmeiras numa decisão antecipada a 2 rodadas do final em São Paulo, e depois ganhou a Libertadores, e ganhou com méritos, né? Ganhou bem, meteu 3-1 em campo neutro, com um jogador a menos, foi um negócio extraordinário. Mas o Flamengo, através do seu presidente na época, em que o Botafogo estava terminando de montar esse elenco, que foi um grande sucesso em 2024, chegou a insinuar o tal do fair play financeiro, que precisaria haver um limite, porque assim não dá para acompanhar, etc. Veja, o Flamengo, hein? Flamengo. Não foi os nossos clubes aqui que reclamaram que a diferença era muito grande. O Flamengo, o maior faturamento do Brasil, futebolista, em termos do mundo do futebol. E aí, precisaria ter um controle, porque assim não dá para acompanhar. Flamengo que também contrata todo mundo a peso de ouro e tem os maiores salários do Brasil. Reclamou do desproporcional investimento do Botafogo. Queria que fosse votado alguma coisa, que fosse estabelecido um limite, porque ele sentiu que o chicote ia estalar. E estralou nas costas. Estralou nas costas de todo mundo. Ainda o Flamengo ficou com a Copa do Brasil, que é um grande campeonato também. Não como prêmio de consolação, porque também ganhou com amplos méritos. Agora vem essa notícia estourando hoje,
já ficou público, já tem jogador indo para as redes sociais, todos eles manifestando total insatisfação com atrasos em premiações e outras verbas. O que teria acontecido com a SAF do Textor? Estaria ela prestes a se constituir em uma bolha no momento de explodir? Ou é apenas algo pontual e daqui a pouco vai ser tudo acertado? Verdade é que o Botafogo já desmontou o time, já perdeu o treinador que fez um grande trabalho e agora vem a público a notícia de atraso em verbas. Mais uma vez, como já falei do Atlético ontem, a SAF pode ser uma boa alternativa, mas ela não pode ser considerada a solução para todos os problemas. Porque em cada campeonato de 20 clubes, na A, na B e na C do Campeonato Brasileiro, se todo mundo virar SAF, 4 SAFs serão rebaixadas por divisão. Portanto, teremos 12 SAFs rebaixadas, provando que existem SAFs, Sociedade Anônima do Futebol, e SAFs. Umas com um nível de gestão verdadeiramente profissional e responsável, e outras que formam uma bolha irresponsavelmente, e quando a bolha estoura, normalmente já tem um jatinho na cabeceira da pista do Galeão, ou lá do Confins em Belo Horizonte, né? Ou aqui em Guarulhos, ou em Viracopos, e daí para frente. Lá no Afonso Pena, em Curitiba, né? O Atlético caiu, enfim. Então, SAF é legal, mas não é assim. É xarope, tira a tosse. Tomou, resolveu a tosse. Às vezes piora. Olha o Botafogo aí, lavando roupa suja fora de casa. E o Edivalmir Massa Tigrão. Olha o jogo ele de aí, palito na minha terra chamamos de porrinha. Edivalmir Massa é pernambucano. Olha, porrinha se usa várias coisas, né? Você pode jogar com moeda, pedrinha, pedaço de papel e também com palito. Agora, jogo de palito é só palito. Então, são coisas diferentes. Né? Ah, mas você nunca viveu em Pernambuco, né? E o queridíssimo Edivalmir Massa é pernambucano da gema. Aliás, os amigos dele mais próximos, do círculo de amizade mesmo, da tapa no beiço, né? De um frequentar a casa do outro, não o chamam de Edivalmir, nem de Valmir, nem de Ed e nem de Massa. Ele é chamado de Pernambuco. Se você não sabia, estou entregando no ar aqui. Aliás, o marido da minha irmã, Antônio, chama Que Antônio. susto, cara. Pensei que você ia falar o marido do Edivalmir Massa. Marido da minha irmã é pernambucano e todo mundo chama ele. Começaram chamando de pernambucano. Mas como é muito grande, né? Aí reduziram para perna. Então o Antônio, marido da minha irmã, é chamado de perna. Daqui a pouco vira perneta. Ô Batista, tem uma boa, mas eu não posso contar aqui pelo horário, que é aquela da recordação do meu querido Pernambuco. Pelo amor de Deus, ô louco. Não vou o horário contar. não permite. Não vou contar. Vamos fazer aquele show impróprio para menores num teatro fechado. Aí você vai contar todas essas. Normalmente você não pode contar aqui no ar, tá bom? Eu tenho mais de 1.200 catalogadas. Essa da recordação do meu querido Pernambuco, retrátil. Essa é uma piada retrátil. Essa é sensacional. Mas um dia nós vamos fazer um programa aqui às 2h, depois de uma jornada esportiva, quando tiver jogo às 11, daqui a pouco... Não dá, agora tem internet. Os caras gravam e depois colocam na internet, entendeu? Então, mas e se eles gravarem lá no teatro? Um circuito fechado. E se eles gravarem lá no teatro quiser, pelo né? celular? Não e jogar pode. na mídia, jogar na internet também. O crime é do mesmo tamanho.
O Edvalmir está dizendo: faleceu uma senhora na área de piscinas do Guarani. Soube dessa fatalidade? Sim, não tem ainda a informação, mas a perícia esteve lá, né? E uma informação preliminar, não tem o nome da pessoa, mas a informação é de que foi infarto. Que pena. Mas estava lá na área de piscinas. Que pena, que pena. Que Deus a receba bem, notícia muito triste. E que conforte a família, é uma fatalidade, né? Fatalidade, um negócio desse daí, tá lá praticando lazer, refrescando o corpo, né? Se deliciando aí de uma piscina que com esse tempo é muito bom, e acontece uma fatalidade dessa. Notícia muito triste. E agora na lata. Responde na lata. Para liberar Fabrício Bruno ao Cruzeiro, o Flamengo pede 7 milhões de euros, cerca de 44 milhões. E aí, Gleger, você acha que o zagueiro vale esse investimento ou não? Batista, eu não acho que vale esse valor todo e nem pagaria, mesmo se tivesse o dinheiro. E você, Tigrão? 44 milhões. Para o futebol brasileiro está fora da realidade. Se fosse para a Europa, eu acho que estaria mais ou menos adequado, porque lá qualquer zagueirinho meia pataca vale muito mais que isso, né? Vale 30 milhões de euros. Então, para o mercado nacional, acho fora da realidade, eu não pagaria, acho muita coisa. Eu sigo com você, Tigrão. Atlético Mineiro anunciou mais cedo a contratação. Aliás, Atlético Paranaense anunciou a contratação de Leozinho, ex-Ituano, é aquele do futsal, multicampeão pelo futsal. Você acha que o jogador vai dar certo lá no Furacão? No Ituano ele teve dificuldades, né? Foi bem. Mas foi bem. Eu acho. E o Leozinho é bom jogador no futsal, habilidosíssimo, mas ele não chega nem aos pés do Falcão, que foi o maior jogador de futsal do mundo em todos os tempos. Só que no futebol de campo ele está indo mais longe do que o Falcão, que teve uma oportunidade lá no São Paulo, e o Emerson Leão, que era o treinador, implicou com ele, e o Falcão logo foi expelido do mundo do futebol de campo e não teve uma outra experiência. Pelo menos no campo, o Leozinho está indo mais longe do que o genial e incomparável Falcão, onde no futsal brilhou e no campo o Leozinho está triunfando. E você, Gleger, a sua opinião sobre o tema? Não deu certo no Ituano, muito menos no Atlético. Não vai dar certo também. Essa é a minha opinião. Eu sigo com você, Gleger. Romário, presidente do América do Rio de Janeiro, ordenou que todos os atletas do clube usem chuteiras preta na copinha. Caso algum jogador descumpra a ordem, será multado. Você que esteve lá dentro durante 20 anos, qual é a sua opinião sobre a atitude do baixinho? Tava falando sobre futebol raiz agora há pouco, né? Isso é futebol raiz. Isso é Romário, um dos maiores da história do futebol brasileiro. Se ele tá certo ou se ele tá errado, isso pra mim não vale nada. O que vale é a opinião, ter personalidade. E ele é o presidente do clube, né? É ele quem manda, Batista. E aí, Tigrão, a sua opinião sobre o tema? Perfumaria besta. Ô, Gleger, um abraço pra você e até amanhã, Gleger. Valeu, Batistão. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Um grande abraço pra você. Até amanhã, Tigrão. Um abraço, Batista. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. E o nosso ouvinte Japa tá dizendo que o Textor, que o Tigrão falou aí, né? Está vendendo o Crystal Palace. Está quebrando. Realmente ele está vendendo o Crystal Palace. Olha a bolha explodindo aí. Agora, se ele está quebrando ou não é uma afirmação que não tem como saber, né? Das finanças do cara, mas é verdade. Ele colocou o Crystal Palace à venda.
E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar, mas eu agradeço de coração. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Valeu, tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes.